Em 1º de junho de 1937, Amelia Earhart, junto com seu navegador Fred Noonan, decolaram da Califórnia com o objetivo de dar uma volta ao mundo. A meta de Amelia era se tornar a primeira mulher piloto a navegar pelo planeta. Na verdade, esse era seu segundo intento de realizar essa façanha. Amelia e Fred haviam traçado uma rota e planejado a viagem com muita antecedência. Eles começaram a jornada atravessando os Estados Unidos, chegando à América do Sul, depois se dirigindo à África, à Índia e finalmente à Ásia. No dia 29 de junho, eles chegaram em Laé, em Nova Guiné. O próximo destino seria a ilha Holland, no centro do Oceano Pacífico, e um trajeto de pouco mais de 4.000 quilômetros. Em 2 de julho, ambos decolaram rumo a essa ilha, mas nunca chegaram ao destino. Naquele ano, a viagem de Amelia já se tornou famosa e conhecida em todo o planeta. Então, quando os jornais noticiaram seu desaparecimento, o público ficou totalmente impactado. Em poucos dias, equipes de busca e resgate foram enviadas às áreas onde acreditavam que Amelia poderia estar. Mas, após 2 semanas de investigações e buscas, as autoridades declararam que Amelia e Fred estavam perdidos em algum lugar do oceano e provavelmente mortos. Mas o que poderia ter acontecido com eles? Algo curioso ocorreu 3 anos após o desaparecimento de Amelia. Um cientista inglês, enquanto explorava uma ilha chamada Nikumaroro, uma ilha desabitada a quase 600 km da ilha Holland, ele fez uma descoberta interessante. Enquanto ele explorava entre algumas árvores, ele viu o que parecia ser restos de uma fogueira, como se alguém tivesse acampado ali há dias. Inicialmente confuso, já que a ilha era desabitada, ele percebeu que ao lado da fogueira estavam os restos de um esqueleto. Além disso, os ossos estavam espalhados pelo chão, entre as árvores como se estivessem sido arrancados com grande força. Essa notícia rapidamente se espalhou, e logo se especulava que esses restos poderiam ser de Fred e Amelia. A maioria das pessoas acreditavam que a ilha Nikumaroro, estando tão próxima da ilha Holland, poderia ser o local onde Amelia encontrou problemas. Vários dias depois, os ossos do local foram recolhidos por alguns doutores, mas rapidamente eles declararam que não pertenciam nem a Amelia e nem a Fred, e esse seria o fim do caso Amelia, ou pelo menos era isso que eles acreditavam. Mas em 2017, algo a mais aconteceu. Um especialista em antropologia forense decidiu analisar esses ossos com maior precisão. Ele mediu cada um dos fragmentos e os comparou com as medidas de Amelia. Para surpresa de muitos, as medidas coincidiam perfeitamente. Muitos acreditavam que os médicos tinham cometido um grande erro. Um novo grupo de pesquisadores decidiu retornar à ilha Nikumaroro para buscar novas pistas. Dias depois, ao chegar à ilha, foram ao mesmo local onde os ossos foram descobertos e começaram a analisar os arredores. E para surpresa de todos, encontraram algo novo. A poucos metros de distância, praticamente impossível de ver, encontraram garrafas de vidro dos anos 30. Uma dessas garrafas era uma espécie de creme para sardas. Curiosamente, Amelia tinha muitas sardas e usava esse tipo de creme para cobrir sua pele. Pessoas próximas a Amelia confirmariam isso. Assim, as peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar perfeitamente. A ilha estava muito perto do destino de Amelia e Fred. Havia ossos e também frascos com o produto que Amelia usava. No entanto, os investigadores não conseguiram chegar a uma conclusão porque não tinham ossos completos, apenas fragmentos. Também se especulava que o equipamento de pouso de Amelia estava próximo ao mar, e até uma foto circulou, mas isso nunca foi confirmado. E como se pode ver, as peças do caso eram difíceis de montar. Um dos muitos grupos de investigadores decidiu ir um pouco mais além. Depois de meses analisando as pistas, tentando montar o caso e examinar toda a história, chegaram a uma conclusão, mas digamos que é bem estranha. Então, prepare-se, já que você vai conhecer uma das teorias mais bizarras sobre a ilha Nikumaroro. Bom, como eu mesmo já falei, essa ilha se encontra desabitada, mas na verdade tem algo curioso que os investigadores inicialmente não perceberam, uma coisa que ninguém viu, que seria uma das criaturas mais interessantes e curiosas do planeta.
E essas criaturas que eu estou falando se refere ao caranguejo dos coqueiros, que são esses animais com quase 1 metro de comprimento e uma imensa força que podem carregar algo que tem 6 vezes a mais que seu peso. A maneira como eles se alimentam é usando as patas do seu corpo para quebrar cocos. E estudos dizem que essa espécie tem tanta força nas patas que seria equivalente à mordida de um leão. Eles também são muito hábeis em escalar árvores, já que precisam fazer isso para se alimentar, e isso é só o básico dessa espécie. E apesar de tudo isso, esses caranguejos não comem apenas cocos, mas também atacam lobos, porcos, e em ocasiões muito raras, eles comem uns aos outros. Outra curiosidade é que às vezes, esses caranguejos escalam árvores para caçar pássaros, quebrando suas asas. Depois disso, eles levam os pássaros para suas tocas e devoram as aves embaixo do solo. Bom, os investigadores dizem que, ao observar a ilha, eles perceberam que à noite, centenas desses caranguejos saíam para caçar e comer. Além disso, eles puderam observar que quando um caranguejo caçava um pássaro, o cheiro de sangue atraía dezenas de outros caranguejos, então eles vinham rapidamente devorar o que restava. Sendo assim, a teoria diz que Amélia e Fred estavam voando sobre o mar rumo à ilha Howland, mas de repente tiveram que desviar a rota. Isso pode ter acontecido devido a alguma falha no avião ou algo que desconhecemos. Isso fez com que eles se acidentassem vários quilômetros de distância, mas muito perto da ilha Nikumaroro. E acredita-se que Fred morreu instantaneamente com o impacto, mas no caso de Amélia, ela saiu gravemente ferida, nadou alguns metros e sobreviveu como pôde. Devido a tantos ferimentos, é provável que Amélia estivesse sangrando, então horas depois, ela fez uma pequena fogueira onde tentou descansar e se curar com o que tinha, como essas garrafas de vidro. Só que Amélia estava tão fraca e ferida que quando chegou a noite, os caranguejos dos coqueiros saíram da superfície. Eles detectaram o sangue e dezenas deles foram em direção a ela, arrancando partes do seu corpo e devorando ela pouco a pouco. Assim, a ilha Nikumaroro é bastante sinistra, mas com uma permissão especial você pode ir com um guia fazer um pequeno tour por lá. Mas sinceramente, esse seria um dos lugares que eu jamais teria curiosidade em ir, né? Em setembro de 2017, Kenika Jenkins, junto com outras 3 amigas, estavam a caminho do hotel Crown Plaza em Chicago, no Illinois. Era uma sexta-feira à noite e elas iam para esse hotel para celebrar o aniversário de uma delas. A festa seria no 9º andar do hotel. Por volta das 23 horas, elas foram até o quarto 926. Havia muitas pessoas no local e a música estava bem alta. Risadas e conversas podiam ser ouvidas, e todos tinham um drink na mão. A festa continuou normalmente por mais algumas horas, mas de repente, uma das pessoas notou algo. Essa pessoa estava se despedindo dos amigos quando foi dar tchau para Kenika, e percebeu que ela não estava bem. De fato, ao se aproximar para abraçá-la, essa pessoa viu que Kenika mal conseguia manter o equilíbrio e tinha um cheiro muito forte de álcool. E é aqui que essa história se tornaria um caso misterioso nas horas seguintes. Por volta das 3 da manhã, Kenika e outras 3 garotas com quem ela veio decidiram que era hora de ir embora da festa e voltar para casa. Nos minutos seguintes, as garotas saíram do quarto, caminharam pelos corredores e desceram até o lobby. Kenika percebeu algo enquanto procurava em sua bolsa. Ela notou que havia esquecido as chaves do carro e o telefone no quarto da festa. Como suas amigas a viam em um estado muito ruim, elas disseram que seria melhor que ela esperasse no lobby enquanto elas voltavam ao quarto para pegar suas coisas. Então deixaram a Kenika no lobby e nos minutos seguintes, as amigas foram buscar suas coisas na festa. Elas demoraram um pouco, mas finalmente conseguiram encontrar as coisas e voltaram ao lobby. Só que ao chegarem, Kenika não estava mais lá. A primeira coisa que elas pensaram foi que talvez ela tivesse saído do hotel para esperar elas lá fora, mas quando chegaram ao carro, Kenika não estava lá. As garotas estavam muito confusas e voltaram para procurar ela nos banheiros e no lobby novamente, mas não encontraram nada. Nesse ponto já era um pouco mais de 4 da madrugada. Foi quando elas ligaram para a mãe de Kenika e avisaram que não conseguiram encontrar ela em lugar nenhum. A mãe rapidamente, ficou nervosa. A primeira coisa que ela perguntou foi se elas tinham bebido. As garotas não queriam admitir no começo, mas decidiram que seria melhor confessar, Assim disseram que tinham bebido, e a mãe de Kenika ficou um pouco alterada por conta disso. E por alguma razão ela sentia que algo não estava bem com sua filha. Então rapidamente ela trocou o pijama, entrou no carro e dirigiu até o hotel.
A mãe chegou por volta das 5 da manhã. A primeira coisa que ela fez foi perguntar novamente às amigas o que havia acontecido durante a noite. Elas explicaram a mesma história. A mãe então foi ao lobby, explicou a situação ao gerente e pediu para ver as gravações das câmeras de segurança para saber o que aconteceu com sua filha e confirmar se ela estava fora ou dentro do hotel. Mas o gerente disse que não podia mostrar nada por razões de segurança e que só poderia fazer isso se fosse um caso de uma pessoa desaparecida. Em outras palavras, o pessoal do hotel não serviu para nada naquele momento. A mãe de Kinika ficou furiosa. Nesse ponto, ela estava muito mais ansiosa e desesperada para ver sua filha. O que ela fez a seguir foi sair do hotel, ligar para a polícia e explicar novamente a situação pedindo que viessem ajudá-la. Ela também disse que o pessoal do hotel não queria mostrar as gravações das entradas e saídas. No início, o oficial do outro lado da linha parecia muito atencioso e disposto a ajudar. Mas depois de alguns minutos, ele disse à mãe de Kinika que o mais provável era que sua filha estivesse perdida em algum outro quarto, já que havia ido a uma festa. Aconselharam ela a esperar algumas horas, e se Kinika não aparecesse, que voltasse a se comunicar com eles. E é bizarro, porque parecia que ninguém queria ajudar. A mãe ficou ainda mais ansiosa e, sem mais opções, começou a procurar sua filha por conta própria em cada andar do hotel. Primeiro, ela se dirigiu à festa no 9º andar e perguntou se alguém tinha visto Kinika, mas todos disseram que ela havia saído há horas. A mãe então começou a caminhar de porta em porta para ver se conseguia encontrar sua filha ou se alguém a tinha visto ela passar, mas não encontrou nenhuma pista. Continuou assim por várias horas, até que deu 1 da tarde. Mais de 10 horas haviam se passado e não havia nenhum sinal de Kinika. O mais surpreendente foi que a polícia chegou ao hotel, mas não para procurar Kinika, e sim para retirar sua mãe de lá. O hotel havia percebido que a mãe de Kinika estava perguntando de quarto em quarto, o que deixou eles bem irritados, e pediram para que retirassem ela do local. Obviamente, a mãe ficou totalmente furiosa, mas mesmo assim implorou aos oficiais que falassem com o gerente e revisassem as gravações das entradas e saídas. Ela contou que já tinham se passado 10 horas que Kinika não respondia ao telefone e que ninguém queria ajudar ela. Os policiais ouviram tudo isso e finalmente decidiram ajudar. Pouco depois foram falar com o gerente e ordenaram que revisasse as gravações das entradas e saídas. Foi então que a mãe de Kinika teve uma grande surpresa. Ao verem as filmagens de segurança, perceberam que Kinika entrou no hotel, só que ela nunca saiu. Por alguma razão, os oficiais não se importaram em saber de mais nada, apenas disseram que tinham cumprido seu trabalho e que Kinika ainda estava no hotel, em algum quarto ou algo assim. 7 horas a mais se passaram até que a polícia tratou o caso como uma pessoa desaparecida. Então voltaram ao hotel, pediram para revisar as câmeras de segurança e examinaram detalhadamente o que aconteceu com Kinika. E o que viram foi algo bem estranho. Nos vídeos dos corredores, a polícia identificou Kinika. Ela parecia estar muito em mau estado, caminhando pelo lobby e depois subindo umas escadas em direção ao porão. Lá, ela virou em um corredor onde mal conseguia manter o equilíbrio, mas ainda assim conseguiu chegar à cozinha do hotel. É possível notar que ela tinha dificuldade para caminhar, mas de repente Kinika sai do campo de visão da câmera e não se sabe mais o que aconteceu com ela. A polícia ficou confusa e decidiu que o melhor seria revistar a cozinha. Por volta da 1 da manhã de domingo, quase 24 horas após o desaparecimento de Kinika, encontraram ela dentro de um grande congelador atrás da cozinha. E há boatos que alguém deixou esse congelador aberto, e ao chegar lá, Kinika entrou por acidente, depois fechou a porta sem perceber, e como estava em um estado de embriaguez alto, foi impossível puxar a maçaneta da porta para sair. Assim, Kinika morreu congelada, e a morte foi considerada acidental, mas possivelmente se o gerente tivesse permitido que sua mãe visse as gravações no momento em que ela chegou, talvez Kinika ainda estivesse viva. E esses são os vídeos de Kinika, onde ela pode ser vista caminhando em direção à cozinha. Em 2009, durante um fim de semana em um rio da Flórida, um pequeno barco colidiu com outro, perdendo o controle e afundando vários metros na água. Nenhum dos passageiros ficou ferido e todos puderam ser resgatados rapidamente.
O problema foi que, como esse barco afundou em um canal com muito tráfego e não estava muito profundo, isso impediria a passagem de outros barcos, sendo necessário retirar ele da água e levar ele de volta ao porto. Então o dono da marina entrou em contato com o mergulhador e perguntou se ele poderia retirar a embarcação da água. O mergulhador disse que poderia fazer isso, mas não imediatamente, apenas em algumas semanas. O dono da marina teve então que contatar outro mergulhador chamado Tim. No entanto, havia um detalhe. Tim não era um mergulhador profissional que fazia esse tipo de trabalho, mas sim um hobby. Mesmo assim, ele tinha muita experiência e decidiu aceitar o trabalho pensando que seria interessante, chegando a fazer quase de graça. O trabalho realmente não era perigoso ou complicado. Basicamente consistia em levar grandes bolsas de ar conhecidas como bolsas de levantamento, colocar essas bolsas sobre o barco, inflar elas e assim trazer a embarcação à superfície. Tim não sabia quantas dessas bolsas seriam necessárias, então antes de começar o trabalho, ele mergulhou para calcular o que iria precisar. Tim então buscou seu equipamento de mergulho, subiu no carro, dirigiu até a marina e depois entrou no canal. Lá, ele começou a procurar até que finalmente encontrou o barco afundado. O barco não estava muito longe de onde Tim tinha estacionado, então ele voltou ao carro para pegar mais equipamento, voltou à água e colocou uma bandeira vermelha, conhecida como bandeira de mergulho. E essa é uma sinalização para que as pessoas na área saibam que há alguém mergulhando. Tim estava seguro e animado para cumprir sua missão de resgate, pensando que seria algo rápido e fácil para um mergulhador experiente como ele. Só que aqui surgiram dois problemas. O primeiro foi que Tim não trouxe um ajudante para ajudar ele com o resgate. O segundo era que nesse canal havia uma corrente de água bastante forte que não o deixava ficar parado. Felizmente, Tim tinha uma máquina conhecida como DPV, que é veículo de propulsão de mergulhador, que parecia como um torpedo, com uma hélice na parte traseira, que permite aos mergulhadores se moverem rapidamente. No caso de Tim, ele usava o DPV para navegar contra a corrente e não se cansar. Tim começou a se mover e em poucos minutos estava ao lado da embarcação. Nesse ponto, a água havia deixado de ser clara e agora estava cheia de sedimentos. Mesmo assim, Tim notou que o barco estava inclinado sobre uma pequena montanha de terra. A próxima coisa que ele fez foi nadar ao redor do barco para ver onde seria mais fácil colocar as bolsas e levantar ele. Além disso, Tim também queria saber onde o barco havia sido atingido, fazendo com que ele afundasse. Depois de dar uma volta completa, ele percebeu que não havia nenhum lugar com marcas de impacto. Ele pensou então que talvez o golpe tivesse sido na parte de baixo do barco, justamente na seção que estava inclinada contra a montanha de terra. Então, ele decidiu mergulhar um pouco mais e se aproximar da parte de baixo do barco. Mas com todo o movimento do DPV, a terra começou a se espalhar em todas as direções, dificultando assim sua visão. Tim então parou, girou o DPV e usou a turbina para soprar a terra que o impedia de ver. No início, isso funcionou muito bem, mas pouco a pouco, Tim foi se aprofundando mais entre o barco e a montanha de terra. E chegou a um ponto em que Tim estava praticamente ao lado da montanha de terra. Ele parou novamente para soprar toda a terra, mas de repente, o barco deslizou e caiu sobre suas pernas. Tim tentou escapar, mas não conseguia se mover. O único pensamento que ele teve foi usar novamente o DPV para soprar a terra ao redor de suas pernas e assim poder escapar. Porém, isso apenas fez com que o barco afundasse ainda mais. O que aconteceu foi que, momentos antes, quando Tim desceu para procurar a área do impacto e ao usar o DPV para soprar a terra, isso foi removendo a terra da montanha aos poucos, fazendo com que o barco deslizasse até finalmente cair sobre ele. Tim ficou preso e não demorou muito para se desesperar. Ele se movia com todas as forças para se soltar, mas não conseguia sair. Se ele tivesse trazido um ajudante, como é recomendado para esse tipo de operação, o ajudante poderia ter pedido ajuda e Tim teria sido resgatado em poucos minutos. Mas como não havia ninguém, isso era praticamente impossível. O único que sabia da localização de Tim era o dono da marina, mas ele não sabia exatamente a que horas Tim chegaria até o local. Depois de lutar contra o barco, Tim finalmente concluiu que a única coisa que restava lhe fazer era esperar que o oxigênio acabasse e enfrentar uma morte lenta e desesperadora. Horas depois, as autoridades chegaram, mas infelizmente, Tim ainda estava preso sobre o barco e já estava sem vida. E aproveitando que falamos sobre um caso envolvendo o mar, eu quero comentar sobre mais um caso que aconteceu. Mas dessa vez eu não diria que de forma totalmente imprevisível.
E bom, acontece que no dia 18 de agosto de 2010, Ben McDaniel, de 30 anos, se preparava para fazer uma expedição de mergulho. Algumas horas depois desse dia, ele se encontrava descendo pela água a aproximadamente 40 metros de profundidade. E ao descer, ele viu algo que chamou sua atenção. Diante dele tinha uma placa que dizia: "Pare, não teste sua morte, não vá mais adiante." Mais de 300 mergulhadores, incluindo instrutores de mergulho, morreram em cavernas como esta. Você precisa de treinamento em cavernas e de equipamento para cavernas. Sem treinamento e sem equipamento, os mergulhadores podem morrer aqui. Isso pode acontecer com você. Não há nada nessa caverna que vale a pena explorar. Não vá além desse ponto. Em outras palavras, a placa deixava claro que para ir além, era necessário ser um mergulhador experiente e ter conhecimentos de cavernas. Ben estava ciente disso, mas decidiu continuar e passou pela placa. Quase 100 metros adiante, Ben encontrou uma área com uma porta de segurança conhecida como a Porta Submarina Fechada. Apenas pessoas com a experiência necessária e que passam por várias provas de mergulho em cavernas extremamente perigosas podem abrir esse tipo de porta. No caso de Ben, ele não era um mergulhador experiente, não sabia explorar cavernas e não tinha as certificações necessárias. Ele só queria explorar o lugar a todo custo. Durante alguns minutos, Ben passou um tempo tentando abrir a porta, puxando a maçaneta e empurrando ela. Mas ele não conseguiu. Quando Ben estava prestes a desistir, um mergulhador desconhecido chegou. Ele pegou uma chave e abriu a porta. Esse mergulhador já estava observando Ben tentar abrir essa porta há um tempo. E vendo que ele estava um tempo por ali, ele decidiu ajudar, achando que seria mais seguro. Antes de entrar, Ben fez um gesto de agradecimento. Do outro lado, parecia ser a entrada para uma grande caverna. Então ele nadou para lá e desapareceu na escuridão. Ben estava animado e, ao passar pela porta, ele fez um percurso de 500 metros. Depois disso, a caverna se transformou em um grande buraco que descia a uma profundidade de aproximadamente 310 metros. Algumas horas depois, Ben desapareceu. Dias se passaram e sua família começou a se preocupar, então reportaram ele como desaparecido. As autoridades demoraram um pouco para descobrir que ele tinha ido a um local conhecido como Vortex Spring, um dos piores lugares para explorar. Ao entrar nessa caverna, tudo parecia normal, mas ao chegar à seção que parecia um buraco, era possível ver que havia fendas, rachaduras e pequenos túneis que levavam a seções desconhecidas. De fato, apenas 30% desse lugar estava mapeado. Além disso, para atravessar por essas fendas e rachaduras, era necessário tirar o equipamento de mergulho, se arrastar lentamente com as mãos e colocar o equipamento novamente. Tudo isso se iluminando com uma lanterna. No caso de Ben, ninguém sabe com certeza o que ele fez ao entrar. Vários mergulhadores chegaram para explorar o lugar em busca dele. Todos revezavam, marcando cada área que exploravam e discutindo sobre o que fazer. A família de McDaniel conseguiu contratar Steve King, um mergulhador que originalmente mapeou essa caverna anos antes. No total, Steve entrou na caverna 7 vezes, mas ainda assim não conseguiu encontrar Ben. Além disso, a polícia enviou helicópteros e formou uma equipe em terra para procurar Ben nos arredores da área. E após horas de exploração, encontraram algo. Enquanto a equipe de terra buscava Ben, um dos mergulhadores encontrou 2 dos tanques de oxigênio dele. Infelizmente, o corpo de Ben nunca foi encontrado, e horas depois, as autoridades desistiram. Atualmente, o corpo de Ben ainda está perdido em algum dos túneis dessa caverna. Acredita-se que esteja em uma parte não documentada, e como o local ainda está em aberto ao público, é uma questão de tempo até que algum mergulhador encontre seus restos. Esta é uma das fotos de Ben em seu traje de mergulho. No dia 10 de junho de 1981, Ferdinando Franca e seu filho Alfredo, de 6 anos, estavam caminhando por um vinhedo de sua propriedade em Frascati, um lugar conhecido como o Centro do Vinho, localizado em Roma. Naquele dia, a família havia terminado de dar o seu passeio, mas Alfredo estava entediado, então pediu permissão aos pais para sair e caminhar sozinho pelos vinhedos. Isso não era algo fora do comum? Então Ferdinando disse que tudo bem e que veria ele mais tarde. Por volta das 19 horas, Ferdinando estava andando pela casa quando achou estranho não ver seu filho. Após alguns minutos procurando, ele perguntou a Frank se ela tinha avistado o menino,
mas a mãe também não sabia de nada. A mãe então disse a Ferdinando para sair e procurar seu filho para o jantar. O pai saiu de casa esperando ver seu filho, mas após alguns segundos observando a distância, ele não conseguiu achar ele. Então ele começou a gritar dizendo que o jantar estava pronto e que era hora de voltar para casa. Mas novamente ele não viu nada e Alfredo não respondeu. Nesse ponto, Ferdinando ficou um pouco confuso e começou a caminhar ao redor de sua propriedade. O pai procurou por todos os lados, gritando pelo filho e verificando se ele não estava escondido atrás de algum objeto, mas ainda assim, Alfredo não apareceu. Ao perceber isso, ele voltou para casa, chamou sua esposa e pediu ajuda para encontrá-lo. 2 horas depois, sem sucesso, decidiram chamar a polícia. Assim que os oficiais chegaram, começaram a procurar por toda a propriedade com suas lanternas, e assim como Ferdinando e sua esposa, eles não conseguiram encontrá-lo. Foi então que eles pediram reforços. Minutos depois, chegaram mais oficiais com cães rastreadores, que rapidamente foram além da propriedade esperando encontrar algo. Mas mesmo após 3 horas, não conseguiram nada. Ninguém entendia o que estava acontecendo, e nesse ponto, já se passava da meia-noite. Então chamaram os bombeiros para mais ajuda. Minutos depois, um dos bombeiros estava caminhando ao redor da propriedade de Ferdinando e de repente encontrou algo curioso. Perto da casa de Ferdinando, havia um pequeno buraco no chão, que na verdade era um poço ilegal construído pelo vizinho, mas ninguém sabia disso. Esse tipo de prática era comum na época. Se você fizesse um desses poços ilegais e encontrasse algo, deveria relatar às autoridades, mas se não encontrasse, deveria preenchê-lo com terra novamente. Quando o bombeiro viu isso, rapidamente ele se agachou e começou a gritar o nome de Alfredo. No início, ele não ouviu nada, então ele tentou novamente e quase de imediato ele ouviu a voz de Alfredo gritando por sua mãe. Parece que Alfredo havia caído acidentalmente nesse buraco. Ninguém sabia quão fundo o menino estava, mas o buraco tinha uma profundidade de 80 metros. Rapidamente, as autoridades começaram seus procedimentos para retirar Alfredo, mas eles não conseguiram, então pediram mais apoio. Momentos depois, mais bombeiros chegaram com mais equipamentos e novamente tentaram resgatar o menino, mas nada funcionava. Eles tiveram que parar por alguns minutos para pensar em como realizar algum plano. Então, algum tempo depois, eles concluíram que a única maneira seria descer uma tábua amarrada a uma corda para que Alfredo a segurasse e pudessem puxá-lo para cima. Então colocaram o plano em ação, fizeram o mecanismo em alguns minutos e começaram a descer a tábua. Mas a cerca de 25 metros de profundidade, a tábua ficou presa. Fizeram de tudo para tentar puxar a tábua novamente, mas forçaram tanto que a tábua ficou presa e a corda se rompeu. Em outras palavras, a tábua agora bloqueava grande parte do buraco, tornando o resgate muito mais complicado. As horas se passaram e eles tentaram de tudo que podiam. Ninguém sabia o que passava pela cabeça de Alfredo nesses momentos, mas ele estava certamente muito assustado. Já estava amanhecendo e a notícia se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a mídia chegou para cobrir o evento. Felizmente, um dos repórteres ofereceu um microfone com um cabo longo o suficiente para chegar até onde Alfredo estava. Com muito cuidado, descer o microfone foi um sucesso. Agora todos podiam falar com ele. As primeiras coisas que se ouviam na televisão eram seus choros e desespero. Alfredo apenas pedia para ser resgatado e voltar para casa. O maior problema já não era resgatar Alfredo, mas remover a tábua presa, porque isso tornava o resgate praticamente impossível. O novo plano era que uma pessoa muito magra descesse por uma corda, removesse a tábua e subisse, para então planejar o resgate de Alfredo. A pessoa que se voluntariou para descer pelo buraco foi Túlio Onari, um jovem de 23 anos, que era suficientemente magro. Mas o problema surgiu quando ele começou a descer. À medida que ele descia, Túlio percebeu que o túnel não era bem feito e tinha uma forma irregular. Em pouco tempo, ele ficou preso e teve que pedir para ser puxado de volta à superfície. Quando ele voltou, ele contou aos bombeiros que o túnel tinha uma forma muito complicada. Túlio também pensou que Alfredo não estava no fundo do buraco, mas preso em uma das partes irregulares. Por isso disse a todos que precisavam se apressar e ser extremamente cuidadosos, pois senão Alfredo poderia cair ainda mais. A única opção era contatar especialistas com experiência em atravessar cavernas, mas as autoridades disseram que não era necessário e que não tinham tempo para isso. Algumas horas depois, um novo plano era criar um buraco paralelo ao de Alfredo, para chegar mais abaixo da zona onde ele estava e resgatá-lo. O plano era bem perigoso. Túlio avisou novamente para não fazerem isso, já que o movimento da máquina poderia fazer com que Alfredo escorregasse ainda mais. E mais uma vez, as autoridades ignoraram e minutos depois começaram a escavação.
Nesse ponto, o caso de Alfredo era famoso. As emissoras de televisão já tinham transmissões contínuas de 24 horas, discutindo tudo o que acontecia. Toda a Itália tinha esperança de ver Alfredo ser resgatado desse túnel. A escavação continuava. Alfredo estava cada vez mais assustado e dava para ouvir sua voz desesperada, dizendo que estava muito cansado, que queria ver seus pais, que estava com frio e que por favor se apressassem. As horas passaram e Alfredo já estava preso há 36 horas, mas finalmente conseguiram chegar à área onde ele estava. O próximo plano era escavar na direção de Alfredo e retirar ele dali. O pessoal do resgate entraram no túnel, passaram para o lado de Alfredo e usaram suas lanternas para iluminar para cima e para baixo, tentando encontrar o menino perto deles. Mas infelizmente não conseguiram ver ele. Enquanto discutiam o que mais poderiam fazer, começaram a ouvir os gritos de Alfredo vindo de mais abaixo. A parte que deixou todo mundo agoniado foi que a voz de Alfredo já não mostrava nenhuma emoção, soando fraca e desanimada. E na verdade, como Túlio havia dito, as vibrações e movimentos das escavações fizeram com que Alfredo deslizasse ainda mais. Nesse momento, haviam suposições que Alfredo estava a 30 metros de profundidade, então agora ele estava no fundo do poço. E para piorar, as temperaturas eram extremamente frias e o tempo estava se esgotando. Eles abaixaram o microfone o máximo que puderam e pediram para Alfredo manter a calma, já que estavam prestes a resgatá-lo. O problema era que Alfredo já não conseguia falar muito bem. Sua voz estava cada vez mais fraca e ele parecia muito cansado. As autoridades estimaram que tinha apenas algumas horas para resgatá-lo. No meio de todo esse caos, um homem se voluntariou para descer e resgatar o menino. Em poucos minutos, conseguiram abaixá-lo, e ele felizmente chegou à parte onde Alfredo estava. Quando todos ouviram isso, ficaram emocionados, choravam de felicidade. No entanto, o homem disse que não conseguia tirar Alfredo. Aparentemente, a área onde Alfredo estava havia se transformado em lama, que chegava um pouco acima da cintura do menino. E por mais que ele tentasse puxar ele, era impossível, já que o peso da lama não permitia. Além disso, Alfredo deslizava pouco a pouco e afundava ainda mais. O homem fez várias tentativas, mas chegou a um ponto em que a lama já cobriu o pescoço de Alfredo. Então, após quase 60 horas, o tempo se esgotou. As autoridades decidiram baixar um sonar para detectar batimentos cardíacos, mas não encontraram nada. Depois disso, toda a Itália ficou devastada. A única coisa que as autoridades puderam fazer para cobrir as más decisões que tomaram foi processar o vizinho que havia feito o poço ilegal.